descansar e quem for chegando vai pegando o trem correndo. Porque hoje está complicado. Hoje tem muita gente, né? Hoje é domingo. Hoje está todo o tempo reconectando porque tem muitas lives. Hoje vai cortar várias vezes hoje. Vamos orar. Vamos orar? Muito bem, então oremos ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, obrigado por mais esse momento que o Senhor proporcionou para nós, de transmitir a Tua palavra para muitos que estão nos ouvindo e estão nos assistindo. Queremos Te glorificar e Te adorar, Deus Santo, pela vida que o Senhor tem nos dado, através do Teu Santo Filho, o Senhor Jesus Cristo, que veio para a cruz, morreu e ressuscitou. Ó Deus, obrigado pela esperança que o Senhor nos deu de um dia Ele voltar. Só quem sabe é o Senhor deste dia. Obrigado, ó Deus Santo, pela salvação que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para Te servir. Te pedimos, ó Deus, que nós possamos estar também passando esse bastão da fé que é crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador para outras pessoas, para que também possam estar andando junto conosco, nesta esperança de um dia estarmos todos juntos no reino dos céus. Obrigado porque o Senhor já providenciou o nosso lar ao Teu lado aí, para que nós venhamos estar juntos de Ti. Eu Te peço por todas as famílias que estão nos assistindo, que o Senhor esteja abençoando, e aqueles que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor esteja sendo com eles, dando uma cura, e pelas nossas crianças, que o Senhor esteja protegendo a cada um. Eu Te peço em particular para as nossas crianças que estão de volta e Sobral também, e pelos nossos sobrinhos, ó Deus, Rebeca, Caleb e Bibi, que o Senhor esteja protegendo e abençoando, e dando a eles, ó Deus, Pai, a salvação, incluindo também até Elis e Pedro Filho. Ó glorioso Deus, eu Te peço que o Senhor esteja recebendo os nossos pedidos, nossas orações e os nossos louvores que iremos cantar aqui. Pois só nós devemos a honra e a glória somente a Ti, porque só Tu és digno. Obrigado pela salvação. Desde já eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Cantemos ao Senhor. Devo cantar no chão. Então vai ter o seu, ó. Tudo bem. Segura aí o Alex, olha aqui. Nós iremos cantar o hino 504. A certeza do céu. O Senhor nos deu essa certeza e é lá que nós iremos descansar eternamente. Vamos lá. 504. 504. Vamos lá. Ó, muito feliz lá no céu, onde não há tristeza nem dor, onde os salvos irão habitar na presença do seu Salvador. Lá no céu, há um lar muito feliz lá no céu, lá no céu, lá no céu. Há um lar muito feliz lá no céu. Tenho amigos fiéis lá no céu, que desfrutam o gozo da luz, já venceram os males daqui, e lá canta louvor a Jesus. Lá no céu, tenho amigos fiéis lá no céu, lá no céu.
lá no céu, nesse lar tão feliz, lá no céu, lá no céu, lá no céu, nesse lar tão feliz, lá no céu. Então essa é a nossa morada celeste, absoluta, né? É nela que nós iremos morar. Agora nós iremos cantar outro, voltando um pouquinho, é 484. Lembre-se que você, o fato do hino dizer saudades, né? Significa que nós já temos um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Por isso nós temos aquela saudade de poder estar ansiosos no sentido positivo, é claro, para estar com o Senhor. Então vamos cantar. Tinha novidade desse aqui? Não. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de saudade, quando será que vou? Passarinho, belas flores, querem me cantar. Oh, celestes esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, eu quero ao céu subir. Sua vida ao mundo é certa, quando não o sei, mas ele me achará alerta e para o céu irei. Amém? Essa é a nossa certeza, né? O Senhor tem um lugar para nós, para isso Ele enviou Jesus para morrer na cruz, para simplesmente totalizar aí a nossa entrada no céu. Vamos fazer uma leitura, depois a gente continua cantando. A leitura que nós iremos fazer está em Isaías capítulo 53. Nós iremos ler versículo 1 a versículo 7. Isaías, capítulo 53, de 1 a 7. Venhamos. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Vamos continuar cantando. 123. 123. Bendito Cordeiro. Vamos cantar. É o que vocês veem. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, Vamos cantar o cântico Glória para Sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu
pra brilhar. O céu, a terra e o mar e tudo que neles há o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurretor dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vai. Excelsa Graça. Vamos cantar Excelsa Graça. Foi Meu meu Jesus, quem me salvou na rude cruz se entregou. Tão grato sou por seu amor e sacrifício remidor. Por isso eu louvo a bom Deus.
Então, meus amados, vamos agora meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 9. Nós iremos ler os 5 primeiros versículos, porque nós queremos nesta noite falar sobre a autossubstituição de Deus. Ver conceitos, motivos e resultados dessa autossubstituição. Por isso, o nosso texto de Romanos, capítulo 9, diz assim. Romanos, capítulo 9, versículo 1 a versículo 5. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Todo o capítulo, ele permeia esse conceito de autossubstituição. Mas, para ser breve, eu quero ler apenas o versículo de 1 a 5, e aí a gente para pensar nessa autossubstituição de Deus e faz uma pergunta: como pôde Deus expressar simultaneamente a sua santidade no juízo e o seu amor no perdão? Como pôde? Só sendo um Deus santo, perfeito, para fazer tudo isso. Então, somente providenciado, ele providenciou um substituto também divino, para que o pecador, como eu e você, pudesse ser salvo. Então ele envia esse substituto, de modo que o substituto recebesse o seu juízo e o pecador o seu perdão. E por que Deus fez isso? Porque todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus, assim como alguns ainda estão. Romanos capítulo 3, versículos 23 a 25 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então você percebe aqui o que foi que Deus fez. Deus, o justo juiz, ele envia um substituto. Ele envia o substituto para receber o seu juízo e nós, o pecador, nós os pecadores, recebermos o perdão. Meus amados, isso me anima, isso me alegra, isso me deixa grato por essa misericórdia de Deus. Porque, sendo nós miseráveis pecadores, Deus ardeu em seu coração
nos salvar. Ele quis nos salvar e Ele nos salvou. Então Deus, em sua misericórdia, Ele desejou perdoar os homens pecadores sem açoitar, sem açoitar o pecado. E para isso, Ele dirigiu contra o seu próprio ser, na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o peso da justa ira, a qual nós, pecadores, merecíamos. Então, quando nós vamos estudar sobre esse conceito de autossubstituição, nós vamos, de fato, ficar de frente aqui com a palavra redenção. O Senhor, Ele sacrificou o seu Filho para nos dar a redenção. Então, nessa redenção, para que essa redenção de fato pudesse acontecer, era necessário que houvesse uma substituição. A substituição aqui, se você vê o conceito bíblico, nesse capítulo 9, de 1 a 5, você vai observar que a noção de substituição aqui é que uma pessoa toma o lugar de outra, especialmente a fim de levar a sua dor e livrar essa pessoa da sua dor, da sua própria dor. Então, alguém toma a decisão de substituir. Então, ele recebe a sua dor para que você fique sem dor. Esse é o conceito de substituição. E nós podemos ver dois exemplos na Bíblia de altruísmo nesta questão. O Moisés, por exemplo, lá no capítulo 32 de Êxodo, versículo também 32, Moisés, ele estava disposto a ter o seu nome riscado, apagado do livro da vida, e tão somente com esse gesto Israel fosse salvo. Então, Moisés, ele teve esse pensamento. Ele estava disposto a conversar com Deus e de fato pede para que Deus risque o seu nome do livro da vida, como se pudesse fazer isso. Não, Deus não faria isso, jamais Deus faria isso. E o apóstolo Paulo, por 2 vezes, ele faz também, ele tem esse pensamento. E aí a gente vê, do ponto de vista humano, o altruísmo aqui de 2 seres humanos, no caso Moisés e no caso agora Paulo, nesse capítulo 9, ele diz aqui, em parte, que desejaria ser separado de Cristo por amor dos israelitas. Então, ele tinha esse desejo, Lá em Filemon, também, quando Paulo escreve a carta a Filemon, lá no 18, 19, ele prometia pagar a Filemon as dívidas de Onésimo. Ou seja, se Paulo pagasse as dívidas de Onésimo, a Filemon, ele estaria substituindo. No momento em que Paulo estivesse pagando a dívida, então o devedor era ele. E o liberto era Onésimo, que era o servo. Então você percebe aí, do ponto de vista humano, o altruísmo desses homens. Por isso, o conceito bíblico de redenção, ou de substituição, é exatamente essa troca, Alguém faz, ou alguém recebe toda a condenação, ou todo o mal por outra pessoa. E o conceito bíblico de redenção era exatamente o derramamento de sangue, Em Hebreus 9, 22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, já começa a perceber que Deus, na sua soberania e na sua onisciência, ele não ia fazer qualquer sacrifício. Deus, no desejo de nos perdoar, no desejo de nos resgatar para si, ele
ele não ia produzir um sacrifício qualquer. O que ele ia fazer? Deveria ser um sacrifício que o sangue derramasse. Portanto, não pode haver perdão sem o sangue. Deus só poderia perdoar os nossos pecados se o sangue do substituto fosse de fato derramado. Assim também como não pode haver expiação sem a substituição. Então, se sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, não pode também haver expiação de pecado sem autossubstituição. Para que Deus pudesse expiar o nosso pecado ou perdoar o nosso pecado, ele teria que descarregar em cima de alguém. Então tinha que ter de fato um substituto. Tinha que haver vida, né? A vida por vida, ou sangue por sangue. E somente o precioso sangue de Cristo tinha valor suficiente para isso. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 diz isso. Vamos ler. 1 Pedro 1, 19 diz assim. Se você já ler primeiro do que eu, você lê. 1 Pedro 1, 19. Diz, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Olha aí. Nós conhecemos a história do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, para que o homem pudesse ter a expiação do seu pecado, era necessário que ele sangrasse, ou matasse, ou sacrificasse um animal. Ele sacrificaria aquele animal e, crendo naquele sacrifício, ele poria a mão naquele animal e seria expiado o seu pecado. Uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia isso para a expiação do pecado da congregação. Agora, imagine que coisa interessante. E não é um derramamento de sangue, mas para substituir o homem, um animal não seria possível. Porque se Deus, querendo, Ele queria me dar o perdão, era necessário que o sangue fosse totalmente perfeito. E também teria que ser o sangue preciosíssimo a Ele. Então, não podia ser outro, senão o seu próprio Filho. Então, o que é que eu entendo? É que quando Cristo morreu na cruz, Ele, por amor, nos substituiu da única maneira que poderia satisfazer a Deus. Só Jesus poderia fazer isso. Só Jesus poderia satisfazer a ira do seu Pai, ou aplacar a ira de Deus sobre nós. Só Jesus podia fazer isso. Então ele morreu na cruz, derramando o seu sangue. E como eu disse hoje pela manhã, o conjunto dessa redenção está na morte e na ressurreição. Como eu disse hoje pela manhã, não pode haver a salvação quando você olha apenas para a cruz. Precisa ver o conjunto, a morte e a ressurreição. Então nós precisamos entender isso. A morte de Cristo na cruz foi a conquista. Conquistamos a vitória na cruz. E a ressurreição, ela endossou essa vitória. Então, por isso, os dois momentos são de suma importância para a salvação do ser humano. Então, podemos entender aqui, nesse primeiro ponto, que Jesus, ele seria o único que satisfaria o desejo de Deus. Era ele e não um animal, nem outra coisa qualquer. Então aqui, ele foi o nosso substituto ali na cruz. Éramos nós que deveríamos morrer e Cristo deu a vida por nós. Isso é importante. Então, quando você pensa nisso, você pensa em redenção.
você pensa em libertação. Hoje, nós pensamos no passado, quando o povo de Deus era escravo do Egito, e esse povo foi liberto por Deus através de Moisés. E quando saíram, o povo, quando saíram do cativeiro egípcio, o que é que o povo fazia? Que Deus mandou fazer? Deus mandou realizar a Páscoa, que seria uma espécie de comemoração, né? Gratidão a Deus pelo livramento. Então, quando nós pensamos na morte de Cristo hoje, nós pensamos também nisso. Nós estávamos presos em nossos próprios pecados, nós éramos escravizados pelo Egito de hoje, e Deus, Ele fez cair sobre o seu Filho toda a nossa iniquidade. Então, quando eu penso no sacrifício de Cristo e o motivo pelo qual Ele morreu na cruz para levar sobre si os nossos pecados. Era o que nós vimos lá, né, em Isaías 53. Ele levou sobre si os nossos pecados. Então, qual é a relação entre a Páscoa e levar o pecado? Se você voltar um pouquinho no tempo, vamos para Êxodo capítulo 12. Vamos voltar um pouquinho aqui para Êxodo capítulo 12. A gente vai ver alguns versículos aqui, para que a gente possa ter uma ideia dessa relação Páscoa e levar o pecado, né? Êxodo capítulo 12. Deixa eu achar aqui que o vento está levando. Muito bem. Aqui nós podemos ver a primeira coisa. 12, versículo 3. O versículo 3 diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família, né? No versículo 12 até o 14, olha o que ele diz: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Quando eu ferir a terra do Egito. Então você percebe aqui, lendo até o 14, este dia vos será por memorial, e celebrado-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrarei por estatuto perpétuo. Então, a Páscoa hoje não é uma história inventada. Quando nós pensamos hoje na Páscoa, nós pensamos primeiramente na libertação que Deus deu ao seu povo. E aí, quando você vê Isaías 53, versículo 1, a gente leu até o 7, mas até o 12, você vê os passos de Jesus até o Calvário. E aí, mais uma vez, a gente pode fazer aquela pergunta: como pôde, né, Deus, né, em sua santidade, seu juízo, Ele aplicar juízo e aplicar graça? Simultaneamente, Ele expressar a sua santidade no juízo e o seu amor no perdão. Como pôde isso acontecer? Não é interessante, meus amados? Você percebe nesse texto de Isaías 53, por exemplo, que há 750 anos, aproximadamente, antes de Jesus nascer, o livro é escrito. E ele trata ali a caminhada de Jesus
como se já tivesse acontecido. Então você percebe aqui que esse Deus é um Deus que não está medindo o tempo, não, de maneira nenhuma. Ele mostrou exatamente como ele quis mostrar. Então, quando você volta para o Êxodo, você vai ver o que é que Deus mandou fazer. Ele, na última praga, ele manda a colocar o sinal lá na porta, ou seja, naquele exato momento, vamos lembrar, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. E naquele contexto ali, não poderia ser liberto da morte aquele que não tivesse o sangue. Era preciso ter o sangue no umbral da porta para que ele fosse poupado. E diz a Bíblia que aquela noite foi uma noite muito triste. Aquele dia foi um dia triste para os egípcios. Imagina o filho de 45 anos, bom para o seu pai, no contexto da vida lá com eles, bom para o seu pai, bom para a sua mãe, trabalhador, era aquele que botava comida na mesa, e de repente, naquele dia, passa o anjo da morte, e esse rapaz morre. O desespero foi grande, e Deus fez isso, para libertar o seu povo. Então, o primeiro passo na libertação do povo estava lá naquele sangue. Era necessário o sangue ser derramado. E o cordeiro foi derramado. Interessante que, como o costume era sacrificar um animal, sacrificar um cordeiro pelo pecado do povo, o que é que Deus faz? Ele faz tudo, novamente, ele manda matar o cordeiro e ele manda colocar o sangue lá. E o povo de Deus, esse povo foi liberto. A redenção veio por meio do sangue. O sangue foi derramado. Quando a gente chega em Jesus, Jesus criança, Jesus menino, Herodes, ele tenta matar Jesus. Quem é que derrama sangue na história, né? Na nossa história? Os primeiros a derramar sangue na nossa história, ou seja, na nossa história neotestamentária. Então, as crianças, na época de Jesus, elas foram esse sacrifício. Herodes, para que o seu plano desse certo, ele mandou matar todas as crianças que haviam em Belém. E é interessante, haviam poucas crianças. Certa vez, estudando sobre isso, eu vi que em Belém havia 35 crianças abaixo de 2 anos. Eram poucas crianças. Morreram 34. Escapou uma. E essa criança que escapou, para onde ela foi? Ela foi ser refugiada lá no lugar onde o povo de Deus outrora era escravo. Viu aí como é que Deus trabalha? Como é que ele faz as coisas? Agora pergunta a Deus, por que você fez isso? Não espera a resposta não, viu? Ele não dá resposta não de jeito não, ele fala o que ele quer. Capítulo 9 de Romanos, ele diz: eu amoleço e endureço o coração de quem eu quero, porque eu sou o Senhor. Então, você vê aqui qual a relação da Páscoa e levar o pecado. Bom, ambos aqui são conceitos que nos ajudam a compreender melhor essa autossubstituição. Se eu quero compreender, eu tenho que pensar bem direitinho sobre isso. Quando eu penso na história da Páscoa, eu vou estar pensando em tudo, vai vir à minha mente tudo ali, né, que aconteceu. A Páscoa, ela foi realmente uma mensagem absolutamente clara aos israelitas. Eles tinham que comemorar e estar grato a Deus pelo livramento. Igualmente a nós também, que vemos o cumprimento da Páscoa, né, no sacrifício de Cristo.
o cumprimento da Páscoa no sacrifício de Cristo. O que é que eu vejo? Aquele cordeiro lá sendo morto e colocado sangue. O que é que eu vejo? Eu vejo um retrato pintado do que iria acontecer. Então, ali foi o retrato pintado do que aconteceu. Para nós agora é passado há 2000 anos e poucos, mas para eles era futuro. Por isso era um retrato. É um retrato do Calvário. Era um retrato da substituição. Aquele cordeiro substituiu todos os primogênitos israelitas. É o retrato pintado. E aí, séculos depois, cumprindo a profecia, Jesus Cristo vem e ali ele substitui-nos. Então, Deus, naqueles dias, ele passou como um juiz através do Egito. Com qual objetivo? A fim de julgar os egípcios. Deus passou ali como um juiz. E como eu fiz aquela pergunta lá, como Deus pode expressar simultaneamente a sua graça, né, a sua santidade e o seu perdão, dessa maneira. Na mesma noite em que Deus aplicou o seu juízo sobre os egípcios, foi na mesma noite que Deus aplicou a sua misericórdia, a sua graça, a sua redenção, né, no seu povo. Ao tempo em que ele julga, é o mesmo tempo que ele salva. Então Deus aqui, ele passou como juiz ali, por cima dos egípcios. E como redentor ao mesmo tempo, né, do seu povo, passando por cima das casas. Ele disse, olha, a casa que tiver o sangue, eu passarei por cima. Por isso hoje a Páscoa para os judeus é chamada de a festa do passa por cima. Eles lembram do dia em que o anjo da morte passou por cima, livrou aquela casa, né, e matou o vizinho. Matou o vizinho. É interessante isso. Então aqui, meus amados, você observa que aquele Deus que fez isso é o mesmo Deus, né, que por intermédio de Cristo nos salva de nós mesmos. É o mesmo Deus. E aí você vai observar que na profecia, qual era a profecia sobre Jesus? E ele salvará o seu povo dos seus próprios pecados. Então os nossos pecados é quem estava nos condenando. E Cristo veio e pagou o preço. A autossubstituição estava aí. Ele foi o nosso substituto. Então, a salvação foi por intermédio da substituição. Alguém me substituiu. E eu não sabia quem era esse alguém. Agora eu sei. E muito agradeço. Porque eu estava perdido. E fui achado por Deus. Eu estava morto e revivi. Tudo isso porque o Senhor pagou o preço ali por mim. Então, os únicos primogênitos poupados foram aqueles em cujas famílias o cordeiro tinha morrido em seu lugar. E não foi um cordeiro que saiu melhor todo mundo, não. Cada família matava ali um cordeiro, comia, tem toda lá uma forma, uma receita como deveria ser feito, né? Como deveria ser feito. Então, o sangue do cordeiro, depois de derramado, devia ser aspergido lá. Devia haver nós chamaria de apropriação individual da provisão divina ali. Então Deus, ele tinha de ver o sangue antes de salvar a família. E foi isso que aconteceu em Cristo. Ali, no Êxodo,
cada família salva era comprada. A ideia é de que aquela família que não morreu o seu primogênito era uma família comprada para Deus. Naquele contexto, porque iria libertar. Quando Cristo morre na cruz, Ele me salva. E quando Ele me salva, Ele me compra para Deus. Então a vida de toda a família agora pertence ao Senhor. Toda a família salva pertence ao Senhor. No contexto de lá, na ira de Deus, aquelas famílias estavam guardadas pelo sangue. Elas estavam também livres agora para ir ao Sinai, porque era a última praga. Então você percebe aí a redenção desse povo ali no Egito. E quando eu penso em redenção ali, eu não penso exatamente em Moisés, eu penso em Deus. Que Deus usou Moisés como instrumento. Jesus não foi instrumento. Eu acredito que Jesus foi o objeto da nossa salvação. Ele morreu na cruz para que nós fôssemos salvos. Deus pensou em nos salvar e Ele enviou o seu próprio Filho. E para quê? Para que nós pudéssemos hoje ter a alegria de adorar a Deus. É importante isso. Adore a Deus. Sirva a Deus. Por quê? Porque você hoje tem liberdade para isso. Então, para que pudéssemos adorar a Deus, o mesmo se deu por meio de Jesus, o Cordeiro Pascual. Quando Jesus se aproxima de João Batista, para ser batizado lá no Rio Jordão, o que é que ele diz? João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é esse Cordeiro Pascual, como é que eu digo? Pascal, desculpa aí, viu? Não é Pascual não, é Pascal, né? Esse Cordeiro Pascal que morreu em meu lugar. Morreu no seu? Amém. Morreu em nosso lugar. Ele derramou o seu precioso sangue para se tornar esse cordeiro. E para, aliás, pastor, esse cordeiro não. Ele já era esse cordeiro quando derramou o seu sangue. Para nos fazer livres para adorar. Então, a redenção que temos hoje, que nós vamos cantar em 425 daqui a pouco, está nesse cordeiro que morreu. Então, meus amados irmãos, quando você pensa na Páscoa, agora, a ideia de levar o pecado, estamos já finalizando, a ideia de levar o pecado aqui, né? Quando você vê no Novo Testamento, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, né? Nós lemos a respeito de Cristo, que ele diz que ele mesmo carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Então, como é isso? A relação Páscoa e levar pecado. A Páscoa, nós vimos a história. O sangue derramado livrou todos que obedeceram a Deus ali da morte. Agora, a noção de levar pecado. Como levou o pecado? Então, Cristo, ele morre, ele vai ser sacrificado sobre o madeiro para levar os nossos pecados, de acordo com a 1 Pedro 2 e 24. E de igual forma aqui, que foi oferecido, como ele diz, uma vez para sempre, para quê? Para tirar os pecados de muitos, lá em Hebreus 9, 28. E aí é onde entra a ideia da eleição, para tirar para sempre os pecados de muitos. Muitos por quê? Primeiro, porque Deus elegeu um povo para salvar.
E para esse povo ele mandou o seu filho. Portanto, quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho de Deus, não verá a vida. Mas o que é que acontece? Mais ainda, a ira de Deus sobre ele permanece. Então, Deus está irado com a humanidade. Grupo que você não sabe quem é, quantos são, quais são, não sabe. E nem tampouco eu. Mas Deus tem. Por isso o texto diz que ele foi oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. E agora eu te pergunto, o que significa isso mesmo? Levar o pecado? Levar o pecado, meus amados, não significa que Deus se tornou simpatizante dos pecadores, mas sim que ele sofreu a penalidade do pecador. Jesus levou o meu pecado quando sofreu a penalidade. Então aqui a expressão levar pecado, ela aparece de uma maneira, várias vezes, por exemplo, lá no livro de Levítico, também de Número, ele refere-se àquele que peca. Então, quando você pecou, você quebrou as leis, que agora precisa pagar um preço por quebrar a lei. E como você não poderia fazer isso, veio o substituto, que é Jesus. Levaria a minha iniquidade. Isto é, ele seria levado para a cruz, derramaria o seu sangue, para que eu tivesse a vida eterna, para que eu tivesse a redenção. Então você percebe aí que Deus, ele na sua infinita graça e misericórdia, ele, com o sacrifício de Cristo na cruz, ele faz aí o cumprimento daquilo que ele começou lá no Êxodo, livrando o seu povo. E esse povo que ele livrou, ele chamou de povo seu, cuidou desse povo durante toda a história. E o que é mais interessante, Deus escolheu esse povo para estar juntinho dele. Mas esse povo ainda não está juntinho de Deus. Mas graças à sua misericórdia, que um povo que estava longe dele, ele chamou para si. Éramos nós. Por isso nós temos hoje a grande alegria de poder agradecer a Deus pelo que Jesus fez na cruz por mim. Ele derramou o seu sangue. Então, ele, o Senhor Jesus Cristo, é o nosso substituto. A prova está na cruz. A prova que ele é o nosso substituto, como também a prova do amor de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu não estou indo lá, se vocês quiserem ir lá, 1 Timóteo 2 e 5, eu acho que diz que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Por quê? Porque ele foi o nosso substituto. Então, quem tomou o nosso lugar foi Jesus. Jesus tomou o nosso lugar, Jesus levou o nosso pecado, Jesus tornou-se maldição por nós, Jesus sofreu a nossa penalidade, Jesus morreu a nossa morte. É certo, é fato. E aí o texto prova, Romanos 5,8 prova tudo isso. Então, Cristo veio para nos remir. E assim aconteceu. Jesus, apenas um homem para qualquer um, mas era o Filho de Deus, no meio da humanidade, vivendo no meio dela no seu período humano aqui, e morrendo na cruz para nos dar a redenção. Então, Deus estava em Cristo nos reconciliando com Ele. Aí você vai pensar lá em 2 Coríntios 5, 17 a 19, que começa dizendo que nós somos nova criatura. E Deus estava nele, em Cristo, reconciliando o mundo, consigo mesmo. Então, reconciliando por quê? Porque nós estávamos afastados de Deus e precisávamos nos reconciliar com Ele. Caso contrário,
era condenação na certa. Então Cristo veio como substituto. Ele veio fazer a ponte, o elo de ligação entre nós e o Pai. Por isso, Jesus, com toda a propriedade, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Temos hoje o privilégio de ter sido resgatado por Deus mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Temos alegria? Temos. É um fato? É. Temos que ter esperança nisso? Temos. Então, a morte e a ressurreição de Cristo foi o meio pelo qual Deus quis a nossa redenção. Hino 125. Amém. Fugiu ali. Eu não sei porquê. Isso é problema do celular. Hoje não tem. Vou dobrar. Eu acho que eu vou amanhã dobrar o mega. Muito bem. Vamos cantar o hino 125. Cantemos. Minha alma canta ao Salvador, que te remiu com tanto amor, que te livrou da escravidão, seu sangue dando a redenção. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Longe eu andava do meu Deus, seguindo nos caminhos meus, o Salvador me descobriu e com seu sangue me remiu. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Feliz momento quando vi na triste cruz morrer por mim, pra libertar-me do opressor, meu santo e justo remidor. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Pra minha justificação, o esforço meu foi todo vão. Perante Deus só tem valor o sangue do meu remidor. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Venha uma pressa descansar na redenção tão singular. Jesus garante a salvação, seu sangue vale a redenção. Na
final, né, da nossa programação. Olha, a gente fica ansioso por essa hora e fica triste no momento da conclusão. Né? Fazer o quê? Por mim eu passava a noite toda aqui falando com você, mas não pode não. Fazer o quê, né? Vamos esperar para a semana. Terça-feira nós vamos estar, né, na live com as crianças. Pedimos aos pais que coloquem as crianças aí de frente do seu celular. Antigamente eu criticava muitos pais que o menino estava danado, aí dava o celular para ele se aquietar. Agora pode dar. Terça-feira pode dar o celular. Que beleza. Que bom. Olha, irmãos, o meu celular não estava passando as mensagens, os comentários. Amém. A irmã irmã Juliana, muito bem. Então, graças a Deus por vocês. Irmãos, olha, eu penso o seguinte, que estarmos na live tem dois objetivos. Um é continuar ensinando a palavra de Deus para a igreja dele, para a gente continuar lembrando, né, daquilo que nos dá esperança e estudando. E o segundo é para não esquecer, né, um do outro. Se esquece da minha cara, eu não esqueço de vocês, como é que fica, né? Então, esse é o momento de estar com vocês. Só saber que você está aí. Nós não estamos vendo você interagindo assim, falando conosco, mas só o seu amém ali já ajuda esses pobres aqui isolados nessa cela. Né? Só um recado rapidinho. Gostaria que todos vocês também compartilhassem todas as nossas lives com as outras pessoas que vocês conhecem, para que a palavra de Deus possa expandir cada vez mais, tá bom? Menina é lá do Timbá, né? Muito bem, vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu o seu Filho para ser o nosso substituto. E quando eu penso, ó Deus, na autossubstituição de Cristo, eu fico alegre por saber que o Senhor pensou em mim, por saber que o Senhor me amou antes da fundação do mundo. Eu agradeço por isso. Peço, Pai Santo, pelos meus irmãos, por aí afora, que estão passando por dificuldades, em especial, Deus, peço pelo irmão Antônio, e a sua doença, ó Deus, tem deixado ele sem locomoção. Peço por ele, irmão Antônio Custódio. Peço que o Senhor Deus dê a ele firmeza, porque se ele está doente, ó Deus, fisicamente, mas está em comunhão com o Senhor. A doença que matava ele, a doença que o levava para o inferno, não tem mais essa. Então nós agradecemos por isso. Agradecemos a Deus por mais outros irmãos que fizeram seus pedidos. Peço a Deus pela vida de cada um desses, que o Senhor esteja trabalhando, moldando a cada dia. Nós vamos estar, ó Deus, sempre pedindo ao Senhor pelos nossos irmãos. Peço pela minha família, peço pelos meus netos. Estamos, ó Deus, com saudade deles. Que o Senhor esteja cuidando dessas crianças, para que elas possam sair ilesas de tudo isso. Não só os meus netos, mas também a minha comunidade infantil aqui em Itapipoca, como também aí em Sobral, e por onde a gente passou, que fez uma conquista de amizade com crianças. Nós sabemos que cada igreja tem um número de crianças que estão sendo ensinadas a tua palavra. E é por essas crianças, ó Pai, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, boa noite a todos. Até o nosso próximo encontro. Terça. Boa noite.